Antes de etc. Antes de etc. Professora. Quem aqui já viu a discussão se põe ou não vírgula antes do etc? Coloca aqui, ó. Antes de etc, há controvérsias, os gramáticos se pegam na porrada. Então, por isso, a vírgula é facultativa. O que é facultativa? Se você colocar, tá certo. Se você não colocar, tá certo também. Entendeu? Por isso que colocar, ela é dada como facultativa. Só que presta atenção num detalhe sobre o uso de etc. Ele sempre me lembrava das músicas, dos perfumes, das cores, das letras, etc. Se eu colocar a vírgula aqui, tá certo. Se eu não colocar, tá certo também. O que eu nunca posso colocar antes de etc? E. Por quê? Porque é redundante. O que significa etc? Etc. Este et, ele vem do latim. Ele vem do latim. E ele significa e. Ele significa e. Então, se você fala assim, das letras e, etc., é redundante, aí fica errado. Tá dando para entender? Aí é redundante. Então, você nunca deve usar o e antes de etc. Uma coisa muito interessante sobre o etc. Ele sempre é acompanhado de ponto final, mesmo que ele esteja no meio da oração. Mesmo que ele esteja no meio da oração. Por exemplo, se eu continuasse essa frase aqui, ó, ele sempre me lembrava das músicas, dos perfumes, das cores, das letras, etc. Pois, vírgula, né? Pois eu era apaixonada por ele. Olha só, o ponto, ele é mantido e eu coloco a vírgula após ele para continuar a oração. Sacou? Nunca tira o ponto do etc. Nunca tira o ponto do etc. Mesmo que ele esteja no meio da oração. Ele é sempre seguido de ponto. Tá bom? Olha lá. Deixa eu ver ali o que colocaram. Os outros nascem para viver, estes para servir. Por que não os outros nascem para viver, estes para servir? Porque aí você estaria separando o estes do complemento dele. Aí, se você separar um termo do seu complemento, é erro de uso da vírgula. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Você nunca pode separar um termo que complementa outro por meio da vírgula. Então, se você colocasse o estes, vírgula, para servir, aí você estaria só separando esses termos. Entendeu? Aí ficaria errado neste caso. Não sei se eu consegui explicar direito, mas é porque ficou sem contexto para quem não leu ali a frase. Olha lá. Junto ao sim e não, preste atenção, que todo mundo erra isso, em respostas ou para enfatizar algo. Presta atenção. Sim, ele é meu amigo, tem que ter vírgula. Ele não virá com a gente, não. Toda vez que você enfatiza, ou seja, você repetiu o termo, se você coloca no final lá, tem que colocar a vírgula. Tem que colocar a vírgula. Se você não colocar a vírgula quando você repete esse termo, fica errado. Porque você está usando esse não aqui para enfatizar o mesmo não. Logo, você tem que colocar a vírgula. Sim, eu aceito. Sim, vírgula, eu aceito. Todo sim e não pede a vírgula. Seja no começo ou seja no final aqui, se você for repetir para enfatizar. Tudo bem? Quem não recebeu o material, eu posso fazer o reenvio depois. Só que só vai receber o material se você fez a inscrição. Se você preencheu lá os seus dados com e-mail, com WhatsApp, para conseguir receber o material, tudo bem? Aí eu posso fazer o reenvio depois. Fiquem super tranquilos quanto a isso, tá bom? 13, e não menos importante. Antes de como, iniciando uma enumeração, explicação ou exemplificação. E aí eu dou um bizuzinho para vocês. Vocês vão colocar a vírgula antes de como quando ele estiver com sentido de por exemplo. Então, como que eu sei que tem a vírgula? Olha só. Ele faz excelentes compras em promoção. Ele faz excelentes compras em promoção. Como? 2 pontos. Aí depois eu enumero. Roupas, sapatos, bolsas e acessórios. Ele faz excelentes compras em promoção. Por exemplo,
roupas, sapatos, bolsas e acessórios. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A expressão como, por exemplo, está errada. Ela não existe em língua portuguesa. Ela é redundante. Ou você usa como, ou você usa por exemplo. Como, por exemplo, é errado. Não utilize como, por exemplo. Quem aqui já usou como, por exemplo, ou já viu alguma coisa escrita ou a pessoa falando como, por exemplo, grita eu aí nos comentários. Quem aqui já viu o como, por exemplo, por aí em algum lugar? Ou alguém falando, ou alguém escrevendo. É muito comum. É muito comum. Como, por exemplo, não existe. Como, por exemplo, não... Ó, já usei, professor, e deu risada. A partir de... Não tem problema. Quando a gente não tem conhecimento, tá tudo bem. Agora que você tem o conhecimento, eu tô te proibindo de errar. Tá proibidinho de errar. Deu para entender? Deu para entenderzinho? Olha lá, a galera toda, eu usava e não sabia. É verdade. Como, por exemplo, não existe em português. Mas, se o como tiver o sentido de por exemplo, você tem que colocar a vírgula antes dele. Você tem que colocar a vírgula antes dele. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Eu vou dar uma dica aqui. Se você já é aluno da minha plataforma, na plataforma você já tem acesso aos exercícios para praticar. Quanto mais você pratica, melhor você fica, né? Mais você fixa as regras. Não veja o erro como algo ruim, gente. Todo mundo tem uma mania de condenar o erro. Ah, eu errei, ah, eu não entendi. Errou, não tem problema. Volta lá, procura a regra, entenda por que errou. Você tem que usar o erro como um artifício de aprendizado, não como um negócio para te colocar para baixo. Quando eu erro, eu fico, nossa, tá bom, por que eu errei? Deixa eu ver aqui, deixa eu achar a regra. Como eu errei e fui atrás da regra, eu nunca mais esqueço. Eu nunca mais esqueço, porque aquilo gerou como se fosse um gatilho em mim. Não, eu sei agora a regra disso daqui, eu já não tô mais desatento. Tudo bem? Então, se você é aluno da plataforma, módulo Sintaxe, vai lá em sinais de pontuação, vírgula. Super beijo, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro e tchau.